Desde que eu voltei a gravar no quarto há mais de uma semana, não teve um vídeo que eu tenha gravado em pé. Todos eles eu precisei ficar sentado ou para gravar a tela do celular ou a tela do computador, mas esse eu não preciso, enfim. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem, que comentou no vídeo passado, no vídeo anterior. Eu realmente não esperava que tivesse tanta gente se identificando com o mesmo problema que eu tenho passado, porque o que eu tenho passado tem um determinado contexto, Tem um determinado contexto de redes sociais, YouTube, etc, mas que não envolve só isso, Envolve também a vida num geral, e outras pessoas têm se identificado com isso na própria vida de cada um, nas suas próprias vidas, Em determinados contextos diferentes, mas que são o mesmo problema. Então, eu fiquei muito feliz de outras pessoas também compartilharem as experiências. Eu tô tentando ler o máximo de mensagens que eu posso, e eu fiquei de fato muito feliz. Agora vamos lá falar sobre o que é para ser falado nesse vídeo. Como eu falei semana passada, eu tava querendo fazer esse vídeo de impressões gerais, o que eu achei até agora do manhwa de Solo Leveling. Pra quem não tá ligado, eu comecei a fazer os reviews semanais, fiz do 106 e do 107 até agora, e eu fiquei devendo esse vídeo de impressões gerais que eu tô lançando agora nessa segunda-feira, se tudo der certo. Tô gravando ainda no fim da tarde, então acho que eu vou conseguir lançar ainda hoje. É sempre uma dúvida se eu vou conseguir lançar ou não no mesmo dia, mas acho que eu vou conseguir lançar sim. Então, finalmente tô aqui pra dar as minhas impressões gerais. Primeira coisa que eu queria falar é sobre a experiência de leitura desse manhwa, como foi completamente único e inédito pra mim. Porque até agora a gente, pelo menos eu, só tinha acompanhado mesmo histórias em quadrinhos no formato tradicional de mangá mesmo, HQ nem se fala muito, mas enfim, não é muito diferente o sentido de leitura, a experiência de leitura que eu tô falando aqui. Porque esse manhwa tem uma pegada completamente diferente, assim como outros, Outras chamadas webtoons também, que são chamadas como o próprio Solo Leveling. Geralmente a gente tem aquelas páginas normais, com um formato retangular, só que nesse caso é um retângulo muito mais comprido, uma imagem muito mais comprida, que é feita especificamente, pelo menos a intenção deles é fazer com que você leia no celular, ou tablet, enfim, mas que você leia nesse formato mobile mesmo. E é incrível como isso é uma revolução na experiência de leitura que a gente está tendo. Claro que tem os audiobooks agora, etc, mas para isso, para quadrinho, isso sendo formatado dessa maneira é um negócio que realmente está revolucionando o mercado. E pode ser que a gente venha a ver cada vez mais esse tipo de história em quadrinho sendo contada dessa forma. Então, além dessa experiência ter sido única, não só no sentido de leitura vertical, mas de vez em quando a gente tinha a própria imagem sendo colocada na vertical e a gente tinha que virar o celular para ver a imagem na horizontal e aí a gente voltava para o vertical. Isso é incrível. É isso que foi realmente único nessa experiência de leitura que eu tive com Solo Leveling. Agora, para quem viu o vídeo de primeiras impressões que eu fiz de Solo Leveling, viu que a minha primeira impressão não foi tão positiva assim. Viu que a maior parte, na verdade, do vídeo que eu fiz foi meio que uma impressão negativa com alguns pontos positivos. Só que felizmente isso se inverteu agora, com a maior parte agora da minha impressão sendo algo positivo e a menor parte sendo algo negativo, que óbvio, ainda são resquícios das impressões que eu tive quando eu comecei a ler, e eu vou falar algumas delas aqui, Eu vou falar, óbvio, pontos positivos e negativos do que eu achei até agora. Primeira coisa. Qual era a primeira coisa? Eu falei um monte de coisa, Mas algumas coisas que esse manhwa, ele consegue trabalhar muito bem. Primeiro é a arte, que não tem... Cara, se fosse arrumar um único defeito, ou nem defeito, mas uma única coisa, só pra não dizer que é perfeito, sabe o professor chato que não quer dar 10 na sua prova e arruma alguma desculpinha lá pra não te dar 10? Eu vou fazer isso. Eu vou ser o professor chato agora só pra implicar, mas é literalmente só pra implicar. Se fosse pra ser chato, a única coisa, o único detalhezinho que eu vou dizer que me incomodou, pode ser que tenha sido os efeitos de fumaça que eles colocam de vez em quando, que parece que eles baixaram aquele pack com 50 efeitos de fumaça e de vez em quando eles vão jogando lá, sabe, pra fingir que tem fumaça ali na imagem, A única coisa, se eu fosse ser chato, seria isso. Mas fora isso, eu preciso falar alguma coisa da perfeição que é a arte dessa história. Eu não preciso falar porque quem leu sabe. Quem leu sabe e quem não leu, meu amigo, cara, não tem comparação. Eu acho que é o ápice, no momento é o ápice das artes de manhwa, pelo menos os semanais. Porque o processo de produção para fazer isso semanalmente é um negócio que eu não sei como é que os caras têm tempo. Óbvio, O cara deve ter uma equipe para ajudar, mas... já é muito, já é demais para você manter um ritmo semanal aí. Outra coisa que eu passei a valorizar mais dentro dessa história são os elementos de RPG que estão presentes nele, Como eu falei na primeira impressão que eu tive,
RPG não é o meu forte. Na verdade, eu tenho uma certa repulsa quando eu vejo histórias em quadrinho que envolvem RPG. Eu já fico, mano, por que eu não jogo? Porque eu praticamente não jogo. Então já dá aquela sensação de saturação, pelo amor de Deus. Mais um que fala de RPG. Só que lendo, óbvio, eu consegui passar a dar valor a determinadas coisas. Primeiro, o próprio sistema de rankings mesmo, que é um negócio interessante. Como funciona o despertar dos personagens que se tornam caçadores, né? Meio que o sorteio, cada um é colocado num determinado nível, num determinado ranking. E como de vez em quando alguns personagens em particular, como o próprio Sun Jin-woo, eles acabam tendo essa oportunidade de sofrer um novo despertar, né, um segundo despertar, e assim eles ganham habilidades únicas, enfim, né, eles têm um certo destaque maior. Enfim, mas além disso, não só esse fator, né, o sistema de rankings no geral, mas os próprios itens que são colocados, né, as ferramentas que são usadas dentro da história, o próprio esquema que é criado das quests diárias, ou das quests secretas, ou das próprias dungeons que eles entram, é realmente algo que, por mais que no começo eu tivesse essa resistência, depois eu fiquei, caraca, mano, o cara conseguiu criar um negócio bem feito, o cara conseguiu, além de ser bem feito, um negócio complicado, um negócio com tanta informação, com, por exemplo, tanto item que o próprio protagonista ganha, com tanta variedade de itens ou de artefatos, enfim, que os personagens têm, que eu fiquei, mano, é um negócio complicado. Se eu fosse pra decorar, porque ao longo da minha leitura eu tava me preocupando com isso, eu falei, mano, eu vou ter que decorar cada item que esse desgraçado tem. E além de cada item, cada efeito que ele causa. Se é mais 20, menos 10, ou se aumenta a força, se aumenta a velocidade. Então essa complexidade eu vou ter que dar o crédito pro autor por ele ter conseguido administrar tudo isso até agora, porque não é pouca coisa. Cada itemzinho que ele põe a mais ali é um negócio que ele tem que lembrar depois de usar. E outra terceira coisa também, que eu tenho gostado bastante, é da própria expansão do universo de Solo Leveling, que apesar de ser colocado no mundo real, né, pelo menos a história no geral se passa no mundo real, e quando eles entram nas dungeons tem um universo próprio deles, né, tem um universo alternativo, enfim, mas não só o mundo em si, claro que o mundo no geral não tem tanta graça assim, pode ser que não tenha tanta graça assim, a coisa fica mais interessante quando a gente vê, né, as dungeons, o universo de dentro das dungeons, mas não só a geologia da coisa, não só a geografia, enfim, né, os cenários em si, mas principalmente os personagens, a expansão do universo por si só, não geograficamente falando, mas dos personagens que depois vão aparecendo, os países que vão se envolvendo depois, né? Tanto personagens dos Estados Unidos como da China, sim, do próprio Japão também, né? Então, além dos personagens que se passam na Coreia, os personagens principais que se localizam na Coreia, tem esses outros também dos outros países que acabam se envolvendo também na história. Então, expande de forma bem interessante esse universo também. Outra coisa que eu queria falar aqui, personagens femininas. Vamos aqui, é hora de lacrar. Mais do que falar de personagens no geral, eu queria falar agora sobre personagens femininas, porque, de cara, o lado bom de Solo Leveling é que ele não apela pra hipersexualização. Eu falei que eu vou dar uma lacrada, deixa eu lacrar. Mas esse é um ponto positivo inicial para Solo Leveling. Ele não apela para isso. Isso é um ponto positivo. Mas tem um porém. Parece que a história usa as personagens femininas simplesmente como uma cota. Porque você vê determinada personagem aparecendo até determinado ponto da história e depois é praticamente esquecida. Depois o protagonista, o Sun Jin-woo, ele vai numa determinada quest ou numa determinada qualquer coisa e ele vai e encontra outra personagem feminina que acompanha ele por determinado período de tempo, depois some de novo. Eu acho que aconteceu 3 vezes isso ao longo desses 100 capítulos. E eu fiquei com aquela sensação de que o autor ele só coloca essas personagens pra meio que servir de cota, tipo, olha só, será que eles vão ter algum caso? Sabe, tipo, querendo instigar aquela interrogaçãozinha na gente. Será que agora vai? Só pra lá no fundo a gente ter essa dúvida. Será que agora vai? É isso que eu tive, essa sensação que eu tive, mas a forma como ele vai descartando essas personagens dá a impressão de que ele tá realmente só colocando pra criar essa dúvida na gente, mas sem precisar ao mesmo tempo desenvolver nenhuma dessas personagens. É claro que não são só as personagens femininas que tem esse problema também, né? Tem outros personagens que poderiam também muito bem ser mais trabalhados, muito bem mais desenvolvidos. Mas no caso delas eu sinto essa peculiaridade, que é, né, servir ali de duplinha do Sun Jin-woo na maioria das vezes. Mas por mais que Solo Leveling, que poderia muito bem facilmente apelar para a sexualização dessas personagens, não apelar, ele apela de outra forma. Ele ainda assim apela de outra forma, que aí eu vou ter que voltar um pouquinho em como a história começa. Porque eu sinto que a forma como Solo Leveling apela
e é uma apelação que eu sinto que lá no fundo é um golpe baixo, eu vou explicar por quê, é massagear o ego do protagonista. Porque a história começa com aquele protagonista fracassado e ele realmente empurra pra gente o quão fracassado é o protagonista. Por favor, tentem entender isso da forma mais natural possível, sem hate. Eu tô falando pra vocês que no geral tenham gostado da história, mas isso é algo que eu sinto que é um golpe baixo, porque ele tenta no começo da história forçar aquele personagem ultra fracassado para que, óbvio, pessoas também se identifiquem com o personagem, né? Pessoas que também se sintam de forma similar acabem se identificando com esse personagem, né? É mais ou menos quando você tem, por exemplo, histórias femininas onde a personagem, né, feminina, protagonista, ela tem uma porrada de insegurança. Eu vou lembrar de Crepúsculo aqui, vou usar Crepúsculo como exemplo, né? Mas poderia ser qualquer outra história que siga esse exemplo, né? Mas que a personagem tem inúmeras seguranças e a história força aquilo para que um determinado público se identifique. Só que é um determinado público, nesses dois casos, que, no geral, tem essa fragilidade. Então é meio que uma covardia você usar essa fragilidade do seu público para tentar fazer com que ele se identifique com o personagem. É por isso que eu acho que é um golpe sujo. E talvez a história não precisasse, pelo menos no começo, apelar para isso. Então depois que a gente tem o começo da história empurrando pra gente o quão fracassado é o protagonista, como ele é colocado na história o pior caçador do mundo, depois que ele consegue provar o seu valor, e isso foi algo muito bom, isso aí eu não tenho dúvida, eu não tenho do que falar, realmente foi mérito total do protagonista, depois que ele conseguiu realizar o feito do primeiro arco, né, conseguiu lidar e salvar, pelo menos ele conseguiu se salvar, né, e salvou algumas personagens também, e depois ter conseguido o segundo despertar, isso foi total mérito dele, mas depois que ele começa a subir de nível, depois que ele chega num patamar decente, parece que é tudo construído para massagear o ego dele, para mostrar o quão fodão ele é, para realmente o personagem ser o pica das galáxias, literalmente. E esse final de arco, pelo menos nesse último arco, né, no final desse último arco, esse foi o ápice. Esse foi o momento onde todo mundo não tinha chance nenhuma e quando chegou o protagonista, pá, agora a coisa tá resolvida, né? Agora a gente tá salvo. E não só nesse momento de clímax, mas em outros determinados momentos em mais específico, né? Quando a gente tem determinado personagem sendo apresentado pra gente como um cara poderoso, como um cara do rank S e tal, que vai fazer acontecer, não sei o que, e quando vai ver, o cara é simplesmente humilhado pelo protagonista, mesmo que não em batalha. Mas ele é colocado pra gente como o bosta, em comparação ao protagonista depois que o Sun Ji-won aparece. Então, o autor ele usa muito isso. Ele usa muito dessa identificação inicial das pessoas que passaram a acompanhar essa obra, para depois, essas pessoas que se identificaram com o personagem, vejam o protagonista tendo esse ego massageado e também se sintam confortáveis da mesma forma que o protagonista se sente. É meio que isso. Nesse último arco, a gente teve duas coisas interessantes, né? Porque, ao mesmo tempo, o início dele foi muito parecido com a premissa do arco das Formigas Quimera de Hunter x Hunter, que, pra ser sincero, eu não tenho o menor problema com isso. O começo foi quase que idêntico, né? Caraca, você tá sabendo? Tem umas formigas mutantes aí que estão querendo matar a gente, estão matando, estão começando a matar as pessoas, a gente tem que ir lá unir um grupo imenso de gente e exterminar as formigas. Não tenho menor problema com isso. Depois, a história segue um rumo completamente diferente, mas o final é que foi engraçado, porque no final desse arco, o Sun Ji-won, ele praticamente é colocado como um Saitama. É colocado como o cara que deixa os personagens secundários serem desenvolvidos antes, durante o arco, deixa eles terem os espaços deles, por mais que eles não consigam derrotar o oponente final, deixa os personagens serem trabalhados em ação também, para depois o Deus Ex Machina, tipo, colocando dessa forma aqui, né? Chega o Deus Ex Machina para resolver o arco todo, né? Chega o projeto de Saitama. Eu não acho que isso seja ruim, até porque me falaram, pelo menos, que tem outros personagens muito mais fortes que o Sun Ji-won ainda na história. Mas pelo menos nesse arco ele foi colocado dessa forma. O que me leva a dois questionamentos, né? O fato do Sun Ji-won, ele meio que já ter realizado o sonho, o objetivo, não era bem sonho, mas o objetivo dele. Ele conseguiu salvar a mãe dele, da doença, do coma dele, e ele já tem dinheiro pra caraca ao ponto de conseguir financiar os estudos da irmã mais nova. Então, a minha pergunta, o meu interesse, na verdade, né, com o personagem, é entender o que ele vai fazer a partir de agora. O que ele vai ser a partir de agora, né? Porque
tudo bem, ele tá montando, né, a guilda dele com o parceiro dele, outro personagem que é muito bem trabalhado também, né, tem determinados personagens que são muito bem trabalhados. Isso aí é outro ponto positivo também que eu gosto bastante. Na verdade, eu acho que eu gosto mais quando outros personagens são trabalhados do que o próprio Sun Jin-woo, porque o Sun Jin-woo, ele meio que vai seguindo aquela linha reta de desenvolvimento, sabe? Não parece que foge muito daquilo. Então os outros personagens, eles também me encantam bastante e fazem eu também me engajar bem com a obra. Só que eu ainda fico na dúvida aonde isso tudo vai levar. E outra coisa que eu fico me perguntando também aonde isso tudo vai levar, é o fato do Sun Jin-woo ele ter passado a perder as emoções dele. Foi muito bom, depois que ele conseguiu recuperar a mãe dele, salvar a mãe dele da doença que ela tinha, ele ter chorado. Porque ele mesmo disse, né, que tava sentindo cada vez menos emoções. Então ele ter chorado naquele momento onde ele estava tendo essa dificuldade mostra que realmente foi algo a mais. Foi algo que realmente tocou o coração dele, porque é foda, né? É a mãe dele. Então o natural seria isso acontecer mesmo. Só que em determinados momentos, pelo menos nos momentos de ação, essa característica que o personagem ele foi tomando de ir perdendo as emoções, meio que serviu também como uma forma de fanservice, de o personagem meio que ter se tornado um pescotapa. O famoso pescotapa, né, que seria psicopata, mas um pescotapa, que de certa forma incrementa também toda a pose que o personagem já tem. Todas as poses que o personagem faz, todas as frases de efeito que o personagem solta, o fato adicional dele ter se tornado meio que um pescotapa, também meio que fortalece isso, sabe? Tipo, eu vou matar você mesmo, sabe? Tem aquela pegada bem pescotapa mesmo que eu fiquei, mano. Essa transição do personagem que inicialmente fracassado, mas que depois aparece soltando um monte de frase de efeito, como se fosse o cara mais foda do mundo, o que eu queria falar? Eu esqueci. Ah, sim. É algo que me convenceu. Na verdade, a primeira vez que ele de fato me convenceu, toda essa pose dele, porque até aquele momento eu tava sentindo, pô, tá meio forçado toda essa pose dele e tal, como se fosse o cara mais foda do mundo, por mais forte que ele tenha se tornado, tá lá cheio de pose, mas teve um momento que eu tive que ceder, que foi óbvio nesse último arco, quando ele naquele capítulo que termina com ele mandando fazer a troca com a sombra dele, e ele prestes a chegar lá na ilha, aquele momento, aí eu tive que ceder. Aí eu abri as pernas. Eu vou confessar pra vocês que aquele foi o momento que eu abri as pernas, eu falei, tá bom, eu sei que você tá jogando esse hype todo aí já há pelo menos 80 capítulos, né, depois que ele conseguiu despertar o segundo despertar dele. Você tá jogando pra mim esse hype há 80 capítulos, mas agora eu vou deixar. Mete. Agora pode meter. Não tem problema nenhum. Tô deixando. E uma última coisa que eu gosto no Sun Jin-woo é que, apesar do fato dele ter se tornado quem é, tão forte quanto ele se tornou hoje, ele não perdeu, na verdade, a discrição dele. Ele continua, mesmo depois de tudo isso, ainda tentando ser um cara discreto e um cara humilde, pelo menos, né, no dia a dia. Claro que ele vai querer, de vez em quando, humilhar os oponentes dele, né, mas mesmo assim, no dia a dia, ele tenta ainda ser um cara discreto, que não quer, agora eu sou fodão, quero toda a atenção pra mim. Na verdade, ele não quer. Isso é algo até positivo, porque o cara que ele foi rejeitado a vida toda pelo fato de ser muito fraco, depois dele ter se tornado forte, mesmo assim, ele não almeja toda essa atenção. Ele ainda preza a descrição dele, e isso foi algo que eu achei maneiro. Isso é algo que foge um pouco do fanservice, né? Já que ele tem tanto fanservice, isso é algo que foge, que vai na contramão, que eu achei que pesou um pouquinho a balança para não ficar tão exagerado assim. Vocês concordam? Vocês discordam? Esse vídeo ficou um pouco grande demais, mais do que eu esperava que fosse ficar, mas eu espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira é solofeira, vai ter review sim do próximo capítulo, então não deixe de acompanhar o canal, não deixe de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações, beleza? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!